Olá, alunos do oitavo ano. Eu sou o professor Alexandre de Geografia. Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto que tratávamos sobre o título, o conceito do que é país, nação, Estado. Lembram disso? Então, vamos dar uma recordada aqui rapidamente no que foi que nós tratamos e para seguir adiante no que a gente vai ver hoje a partir desse assunto. Nós começamos com essa imagem, lembram-se, da Terra, que mostrava uma imagem real aonde a gente não percebe aquela divisão clássica dos países que a gente costuma ver nos livros, nos mapas, nos atlas. E quando a gente vê nessa outra imagem aqui, que também é uma imagem real da Terra, agora tratada no computador, a gente vê essa divisão. E aí combinamos que a gente vai considerar que no mundo existem em torno de 200 países. Por que a gente fez esse combinado? Porque dependendo da literatura, em cada lugar vai aparecer uma quantidade diferente. Então, a gente vai considerar que, em média, existem 200 países no mundo. Agora, o que são países, né? São territórios que pertencem a um povo, organizado por um governo ou Estado, né? Governo e Estado têm o mesmo significado, e que são reconhecidos internacionalmente. Então, essa confusão de quantos países existem no mundo é porque depende desse reconhecimento internacional, que foi um assunto que a gente tratou no início do nosso último vídeo-encontro. E essa separação entre os países, que por vezes gera muito conflito, são as fronteiras, que são exatamente esses limites territoriais ou marítimos, né? Que muitos países possuem territórios nos oceanos também, que separam, limitam o espaço de um país para o outro. Só que a gente costuma ver a expressão nação sendo usada também como sinônimo de país. Mas o conceito verdadeiro, né, correto, nação corresponde a povo. Deixa eu botar aqui aquela minha canetinha famosa. Nação corresponde conceitualmente a povo, que são pessoas que têm os mesmos hábitos e costumes. Então, se por acaso vocês virem em algum lugar a expressão nação sendo usada como país, ela popularmente, de forma informal, pode ser usada, mas você ter clareza de que nação significa povo, né? Então, qual seria o sinônimo correto para país? O sinônimo mais adequado seria, então, Estado-nação, porque eu tenho o território, que é do país, tenho um povo que tem poder sobre esse território, e esse povo se organiza de uma forma política de uma maneira estatal, né? Na forma de um Estado. Então, Estado-nação pode ser considerado como sinônimo de país. Agora, nem toda nação tem o seu território, o que muitas das vezes leva a conflitos, a guerras, a disputas, e mesmo aqueles que têm esse poder, quando um povo domina o seu próprio país, existe uma delicada relação entre essas nações. Como é que elas se conversam, como é que elas trocam, mantendo os seus interesses? A esse conjunto de coisas que a gente está falando, na relação entre os países, é o que a gente vai chamar de geopolítica, que a gente até já tratou aqui num outro vídeo-encontro. Então, a geopolítica
corresponde a essas relações entre os países, que, por vezes, pode envolver ações militares, né? Conflitos armados, quando chega a declarar guerra de um país contra o outro, mas sempre, e na maioria das vezes, está ligado a estratégias político-militares, ou, perdão, político-econômicas. Ou seja, como que os países se colocam no cenário internacional nesse grande jogo de xadrez que é a geopolítica. O mundo como um grande tabuleiro e cada país tendo lá o seu artifício, o seu poder de negociação, muitas das vezes de forma agressiva, como as ações militares, mas, na maioria delas, sempre envolvendo a discussão política, as relações econômicas, as trocas comerciais, para se posicionar nesse tabuleiro. Já que a gente está falando aí de países e nações, não custa lembrar que nem todo povo possui um território próprio, né? Nem toda nação tem o seu país. Algumas nações não possuem pátria, o que tem levado já há bastante tempo algumas regiões do planeta conflitos ligados a essa disputa de construção do próprio espaço. Um exemplo disso são os bascos. É um povo que habita essa região aqui, principalmente da Espanha, mas bem na fronteira com a França, que tem uma cultura completamente diferente do restante dos espanhóis, inclusive com o idioma, e que busca construir seu próprio território, o País Basco, que já levou à morte de muitas pessoas em ações militares e até de terrorismo, nesse grupo paramilitar chamado ETA, que durante décadas enfrentou o governo central da Espanha para formar o seu próprio país. Então, os bascos são um exemplo de uma nação sem pátria. Assim como os curdos, que é considerada a maior nação sem território no mundo, é um povo milenar que vive espalhado no território de várias nações do Oriente Médio, principalmente na Turquia, no Iraque, no Irã. Então, esse povo curdo, ele luta há muito tempo pela formação do Kurdistão, o que até hoje não aconteceu, mas que também já levou a um conflito armado que já causou diversas mortes. E até hoje, ele está mais abrandado, mas até hoje esse conflito existe. E talvez o mais famoso conflito ligado a essa situação de nações sem pátria seja a questão dos palestinos. Os palestinos é um povo que ocupa uma região do Oriente Médio, aqui nesse pedacinho lá no fundo do Mar Mediterrâneo, que é ocupado por eles há milhares de anos, mas que já foi a terra dos hebreus, até aquele relato histórico, né, de onde Jesus nasceu, que ocuparam boa parte dessa região da Palestina no passado e que, ao longo do tempo, por diversas invasões, e se espalharam pelo mundo, e que, durante a Segunda Guerra Mundial, foram muito perseguidos pelo regime nazista da Alemanha. Com a derrota da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, ao final da Segunda Guerra, em 1945, a partir de 46, 47, a ONU, Organização das Nações Unidas, repatriou os hebreus nesse território que era ocupado pelos palestinos. Então, a gente vê nesse mapa aqui, ó,
toda essa mancha verde escura era a área ocupada nessa região da Palestina pelo povo palestino, que é da cultura árabe. Após a criação do Estado de Israel, pela ONU, para ser um território dos judeus, dos hebreus de religião judaica, olha como os palestinos perderam o seu território. E, ao longo das décadas, eles foram ficando com um espaço cada vez menor, o que tem gerado muito conflito, porque eles acabaram ficando sem um espaço definido para eles, o que era previsto na determinação da ONU, na criação do Estado de Israel, também a criação de um Estado palestino, o que não aconteceu. Então, até hoje, a gente vê esse conflito ativo por causa dessa geopolítica mal feita na formação de um país para um povo e um outro povo expatriado, sem um território, né? Tratando aqui agora do nosso território, né, do nosso continente, da América Latina, que é o tema principal para o 8º ano, a geopolítica em torno dos países latino-americanos, sobretudo dos países sul-americanos, tem vários motivos de conflito, né? Numa geopolítica conflituosa entre os países sul-americanos. Conflitos ligados à demarcação de fronteiras, como a gente vê aqui, no Equador, na Guiana, entre o Chile e a Bolívia. Conflitos ambientais entre a Argentina e o Uruguai, por espaço e preservação da sua biodiversidade. Conflitos fronteiriços ligados ao Brasil, olha quanto de fronteira nós temos ligado a outros países, isso gera problema, né? Assim como na Venezuela e a Colômbia também. Enfim, conflitos energéticos, agrários e até geopolíticos em questão de estratégia. Essa grande mancha azul é a nossa Amazônia Legal, né? Quantos países não querem se estabelecer na Amazônia com o intuito, ou o discurso, melhor dizendo, de preservação, mas na busca da apropriação pela biodiversidade que esse território, essa parte do nosso território, possui. Então, existe todo um jogo, uma política de relação entre as nações que tem conflitos ligados a essas relações por diversos motivos. Além desses, né, a gente já tratou disso aqui na aula passada, os blocos econômicos correspondem a uma outra estratégia de relações de geopolítica, na relação comercial entre os países. Então, só relembrando aqui o que nós já tratamos antes, o NAFTA é um bloco econômico, né, um grupo de ajuda comercial entre os países norte-americanos, que é o caso do Canadá, Estados Unidos e México, a ALAD, que envolve os países latino-americanos, o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, que é o grupo do Cone Sul, né? Reunindo aí 4 nações que possuem uma grande relação de trocas comerciais, o CARICOM, que está ligado aos países banhados pelo Mar do Caribe, lá na América Central, entre a América do Norte e a América do Sul, a comunidade andina, voltando aqui rapidinho, a comunidade andina, que representa o grupo de países que estão localizados na Cordilheira dos Andes e que mantém uma relação de amizade e comercial entre eles. Essa também é uma estratégia da geopolítica de ajuda comercial, de fortalecimento de suas economias, o que leva com que eles tenham que conversar diplomaticamente, para que fiquem bem, né? A gente percebe que todos são vizinhos. Então, para buscar uma harmonia entre eles, há também essa estratégia econômica de formação de blocos.
E o nosso continente irmão, né, do outro lado do Oceano Atlântico, que também está aí muito próximo de nós, não só na cultura, mas nas nossas relações comerciais, também tem lá os seus problemas geopolíticos externos, ligados a outras nações, mas, sobretudo, internos. Quantos conflitos o continente africano guarda por motivos variados, né? Seja ele por questões étnicas, e aí você vê aqui o destaque de alguns países que possuem essa questão, né, que estão em conflitos atualmente, nesse momento, ligados a questões étnicas, países com disputas territoriais de fronteira com seus vizinhos, países que possuem questões religiosas de perseguição à população ou de confronto entre grupos dentro do próprio país de expressões religiosas diferentes, além de tantas outras ditaduras. A África recebeu essa herança nociva quando os europeus deixaram o continente, descolonizando a África no final do século XIX e século XX, deixando com que vários grupos diferentes convivessem dentro de um mesmo país e que passaram a disputar o poder, e que, uma vez chegando ao poder, não querem largá-lo. Então, se tornam ditaduras que oprimem a sua população, tornando ainda mais difícil os problemas sociais que esses países abrigam. E falando em questões sociais, não dá para deixar de falar da importância que tem, ou que deveria ter, a ONU, a Organização das Nações Unidas, tanto na mediação dos conflitos entre esses muitos países, esses estados-nações, mas também de ajuda, de auxílio em diversas áreas diferentes, buscando trazer para a população civil uma melhor qualidade de vida, tentando auxiliar naquelas dificuldades, seja ela quais fossem ligadas a questões humanitárias, né? Seja para a criança, seja para o trabalho, seja para refugiados, enfim, em todo espaço aonde se for necessário mediar ou auxiliar a população mais carente, que mais sofre nas relações internas e externas dos países, lá devem estar atuantes esses organismos internacionais. Esses que a gente está citando aqui, no caso da ONU, mas tantos outros, né, como os Médicos Sem Fronteira, por exemplo, que trabalham justamente nos lugares aonde os governos não atuam, auxiliando a população mais carente. Ok? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Espero que cuidem-se, estejam bem, protegidos, né? Não vão à rua sem necessidade. E um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo encontro. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.